Rádio Progresso de Montenegro apresenta Cotidiano em Pauta. Apresentação, Dayana Galas. Cotidiano em Pauta, todas as sextas, 4:30 da tarde. Boa tarde, ouvintes do Cotidiano em Pauta. O tema do programa de hoje será excessos, mais prejudiciais do que as faltas. Para conversar comigo hoje, né, convidei, como sempre, um mais ilustre convidado, o Adriano. Tudo bom? Boa tarde. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre cotidiano, né? Que sempre é importante para as pessoas saberem um pouquinho mais do comportamento das pessoas, né? Poder discutir um pouco. Eu acho que é importante a gente poder pensar um pouco, né? Porque às vezes as coisas são tão corridas, a gente vai fazendo tudo no automático e às vezes a gente não para pensar um pouco na nossa vida, nas nossas ações, o que a gente anda fazendo, o que não anda. E o bacana do nosso bate-papo é que são duas visões distintas, do leigo e curioso, que sou eu, e da profissional da área da psicologia, que é tu, né, Daiane? Isso é legal, né? Porque a partir do momento que tu tem dúvidas, provavelmente os ouvintes de casa também tenham, né, dúvidas parecidas, né? Então fica... Acho que dá muita mais qualidade, né, pro debate. E o tema de hoje é bem legal, né? Excessos. Sim, os excessos, Mas né? que tipo de excessos são esses, Daiane? Bom, vamos falar dos excessos de forma geral, certo, né? Que vida é essa que a gente leva? Será que a gente tem tudo que a gente precisa? Será que a gente tem coisas demais? Pelo que a gente está trabalhando todo dia, pelo que a gente está buscando, como é que a gente está levando a nossa vida, né? As pessoas ficam, né, geralmente ficam reclamando muito daquilo que elas não têm, né? Ah, eu não tenho uma casa nova, eu não tenho aquela roupa, aquele sapato, aquela bolsa, aquele carro zero, eu não tenho... sei lá, né? Enfim, as melhores coisas, isso, aquilo e aquele outro. Mas uma coisa a gente não presta muito atenção, né? O que a gente tem que a gente nem precisava, né? O que está sobrando na nossa vida, né? Porque geralmente, porque as coisas que a gente tem sobrando, às vezes nos causam mais transtornos do que as coisas que nos faltam. Interessante. Né? E as pessoas não se dão conta, às vezes, é isso? Não, porque como a gente vive num meio muito consumista, quanto mais se tem, melhor. Me dá um exemplo, então, do que está sobrando e as pessoas, às vezes, não percebem. Bom, às vezes a gente trabalha demais. Trabalha em excesso. Trabalha em excesso. Né? E quando tu trabalha em excesso, o que tu tá perdendo? Né? Por que tu tá trabalhando tanto? O que tu tá buscando tanto que tu sente que tu ainda não tem, né? Isso é uma ótima questão, porque enquanto tu tá trabalhando, sei lá, 12 horas, 15, 16 horas, o que tu tá perdendo? Né? Porque o que o trabalho deveria ser? 1/3 do teu dia, né? Pra te conseguir te sustentar e conseguir adquirir as coisas. Mas tem gente que pega isso de uma forma e vira um workaholic, né, que a gente chama, né? Então trabalha demais, tá sempre naquele sentimento de que eu preciso trabalhar mais, preciso ter mais, preciso para quê, né? Para comprar mais coisas, né? Para guardar coisas. Por exemplo, tu vai fazer a tua mudança, Adriano. Tu não pensa, putz, como eu tenho coisa? Com certeza. Né? Às vezes eu me assusto até na possibilidade de fazer uma próxima mudança. Né? Porque tu fica, meu Deus, nossa, se tu vai arrumar o teu guarda-roupa, nossa, tu vê como tem coisa guardada ali dentro, né? E será que a gente precisa de tudo isso? Será que a gente precisa de tanta roupa, de tanto sapato, de tanta comida, de tanto isso, de tanto aquilo, né? Por exemplo, a gente come muito em excesso hoje em dia, né? A obesidade está aí, cada dia cresce mais. Então, a gente come demais, a gente bebe demais, a gente trabalha demais, a gente guarda coisas demais, a gente se importa demais com a opinião das pessoas, né? Mas o fulano tem tal coisa, eu também tenho que ter. Mas o que o fulano vai pensar, não sei o quê. Tudo isso são excessos, né? A gente não está aqui falando só de bens materiais, né? A gente também está falando de preocupações em excesso, de ficar sempre atucanado em excesso. Sempre parece que a gente está correndo atrás de alguma coisa, mas do quê? Né? Então, eu acho que é legal a gente poder pensar um pouquinho, né? Será que tu não está cansado? Será que tu não está trabalhando demais? Né? Por que tu está fazendo isso, né? A gente se observando, não está comendo demais? Não está bebendo demais? Né? Porque... quantas pessoas a gente sabe aí, né, que estão com sobrepeso, porque estão se passando, ou que estão numa situação complicada com bebida, por exemplo, né? Isso tudo são excessos que só fazem mal pra gente, né? Excesso de preocupações, né? Por que tá te preocupando tanto? Né? Por que cada dia tu já acorda estressado, tenso, tu já não consegue dormir direito, pensando? Isso tudo são excessos.
que a gente tem na vida da gente, né? Sim. Daqui a pouco é bom a gente parar e pensar, né? Será que eu não tô carregando uma mochila pesada demais? Né? Será que eu não tô carregando comigo, tentando carregar comigo a metade do mundo junto? Será que eu não tô querendo adquirir tantas coisas, mas precisa? Aquela coisa, né, da menina que tem lá 50 base, né, 30 pós, vários estojos de maquiagem. Será que precisa de tantos? Ah, mas é que eu não tenho exatamente daquela marca, daquela cor, daquele tipo, daquela tonalidade. Será que precisa? Será que precisa de tantos sapatos? Né? Entendi. E até que ponto o bombardeamento de publicidade, principalmente na televisão, tem a ver com essa exigência que as pessoas têm hoje em dia? Tem muito a ver, né? Porque quando tu olha uma propaganda, a primeira coisa que vem na tua cabeça é que a falta, né? É. Tu fica assim, ah, mas eu não tenho isso, e olha como é feliz quem tem. Nossa, mas, tipo, as propagandas, elas te vendem uma noção de que tu é um infeliz porque tu não tem tal coisa. Sendo que antes de tu ver a propaganda, tu tava feliz. Tu não precisava do Gol geração 5 Ultra Big, se tu já tinha o teu outro carrinho, né? Tu não precisava daquela, umas crianças, né? Aquela caixa de lápis de cor colorida que tu bota um pingo d'água e ela fica aquarela e não sei o quê. Se tu já tinha uma outra caixa que também pintava. E eu uso como exemplo os tênis de R$600, né? Sim, tu tinha um tênis normal. Hoje em dia, se tu comprar um tênis de R$100, tá ótimo, né? Excelente. Mas tu te sente, mas eu não tenho aquele tênis super descolado, legal. Que dá propaganda na televisão, né? Tipo, mas esse tênis aqui vai ferir minha coluna. O outro não vai porque ele tem um super amortecedor, não sei o quê. E tu não tem nem dor na coluna. Gente, um tênis de R$600 é um absurdo, né? É um absurdo. Isso é, às vezes, mais do que um trabalhador de fábrica ganha no mês inteiro. Né? Mais do que, por exemplo, uma professora de ensino, verdade, né? Verdade. E a gente vê aí no dia a dia, né? Filhos exigindo dos pais roupas de marca, tênis de marca, né? É porque é muito mais fácil tu chegar nas crianças e nos adolescentes. Né? A indústria, tu consegue pegar melhor, porque os adolescentes, eu vou usar o exemplo aqui, eles já têm esse sentimento de que tá sempre faltando e precisando e não sei o quê. E daí, então, tu joga isso e ele pensa, mas o meu colega tem. Então, se eu não ter, eu vou ser diferente, e se eu for diferente, eu não vou ser daquele grupo. Claro. Eu preciso ser daquele grupo. Claro. Então, é muito mais fácil tu chegar nos adolescentes, nas crianças também. Tu pode ver, tu entra no mercado, as coisinhas boas e coloridinhas estão tudo mais embaixo. Né? Ou quando tu chega ali no caixa, ali tá todos os chocolates, os chiclezinhos, as coisas. Aquilo ali é pra a criança chegar ali e ficar pedindo mesmo. Né? É pra ser fácil, se tu for... Tem muitos vídeos na internet que falam de como as prateleiras de mercado são organizadas. Né? Como as pessoas que trabalham na área da publicidade dizem para se organizar já de uma forma em que fique de fácil acesso para as crianças poderem comer as coisas doces e as coisas coloridas, tudo mais embaixo já, para ser uma forma mais fácil de chegar, né? Perfeito, né? São as E geralmente a gente tem as coisas que a gente precisa para ser feliz, né? Mas a gente fica assim sempre naquela coisa de que falta e fica ocupando aquilo com coisas que não são adequadas, né? Então, tu tem uma falta de, sei lá, de alguma coisa que não tenha nada a ver com o objeto e tu vai lá e precisa comprar uma coisa. Né? Tu vai lá e tu precisa se enfiar no computador, no teu trabalho, trabalhar horas e horas e horas para não te deparar com aquilo que realmente é importante, né? Com aquilo que às vezes que realmente mexe contigo, né? Às vezes tá com problema em casa, com problema com os filhos e te diz, não, eu tenho que trabalhar para sustentar a casa. Daí tu fica naquilo ali, trabalhando, te ocupando de uma coisa que na verdade não é exatamente do que tu deveria estar te ocupando, né? Que daí seriam as relações, que seriam a tua família, que seriam o teu bem-estar. Né? E daí a gente fica usando uma coisa para dar desculpa na outra, né? Mas eu preciso comprar uma casa maior. Tá, mas a tua casa não tá boa. Né? Tu não mora numa boa casa. Por que tu precisa de uma casa maior ainda? Mas eu preciso da cerquinha branca lá com as florzinhas, não sei o quê, não sei o quê. Tá, mas por que tu precisa, né? Eu preciso trocar meu carro, ele precisa ser agora o carro 2014. Tá, mas o teu carro, sei lá, 2010, 2011 tá com problemas? Não? Então por que tu precisa? Né? Porque na verdade não precisa. Na verdade, a gente quer. E por quê, né? Daí pra te ir lá, trocar o teu carro que ainda tá bom,
Porque tu precisa do zero, tu vai lá trabalhar o dobro de horas, tu vai fazer hora extra, vai fazer tudo pra ir lá e ter, e daí quando tu tem, tu vai arrumar uma outra coisa que tu vai precisar. Daí não vai mais ser o carro, vai ser, sei lá, vai ser enfim, qualquer coisa que possa querer, vai ser outra coisa. Porque tu vai estar sempre correndo atrás do quê, né? Sempre querendo preencher os teus sentimentos tristes, as tuas coisas, né, os teus vazios, com objetos. Né? Então, é aí que a gente pode pensar, quando está sobrando muito, por que tu está fazendo isso? Né? Por que tu precisa tanto? Comer tanto, beber tanto, trabalhar tanto, comprar tantas coisas, né? Ter tudo isso tão acumulado. E eu acho que é isso que é importante a gente pensar, assim, será que na minha vida, com as minhas coisas, eu não tá sobrando nada? E por que tá sobrando? Por que eu continuo insistindo em acumular isso, né? Por exemplo, sentimentos, lembranças do passado. Por que tem gente que fica tanto naquela coisa, mas antigamente era assim. Mas não sei o que, não sei o que. Fica tudo com aquela coisa, sempre colado e voltando naquilo, e voltando, e se ocupando, e enchendo, digamos assim, a alma de coisas, sem deixar espaço para coisas novas entrarem. Mas lá, assim, tá, era assim, ok, legal, passou. E agora? Presta atenção no hoje, aproveita o hoje. Né? Ver o que tá rolando de legal hoje, né? Não tem por que tu ficar sempre retroalimentando aquelas coisas, aqueles sentimentos. Ou, por exemplo, um outro exemplo de excesso, de sobra, né? A nossa pressa. Eu tenho que estar aqui, daí quando eu vou ter que estar lá, eu tenho que estar não sei aonde, e daí às vezes tu não aproveita o teu momento agora. E o que tu tá fazendo agora, né? Por exemplo, a pessoa está lá terminando a graduação, mas eu já tenho que entrar reto no mestrado, porque com tal idade eu tenho que chegar no doutorado, porque com 30 anos eu tenho que... Tá, mas por quê? Né? Por que tu não aproveita agora? Calma, relaxa um tempo, né? Às vezes tu sai lá do TCC a 1000 por hora e tu já está preocupado, pensando na prova do mestrado para te conseguir entrar, porque até tal idade eu tenho que ter tantas especializações, o mestrado, o doutorado, porque eu tenho que viajar para fora, eu tenho que ter tenho que saber falar 3 línguas até os meus 25 anos, né? Será que... Por que tá te exigindo tanto, né? A vida não acaba daqui a pouco, né? E quando acabar isso aí, o que tu vai procurar para fazer, né? Por que o teu nível de exigência tá tão grande?